Glória a Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Ebenezer, até que nos ajudou o Senhor. Hoje vamos falar sobre a vocação de discípulos. O chamado de Jesus, o chamado de Deus nas nossas vidas. Glória a Deus. Eu vou ler aqui Mateus 4, no verso 18 a 20. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe: Vinde após mim, e eu vos farei pescador de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Glória a Deus, o chamado de Jesus ao seu discípulo. Aqui nessa parte, antes de tudo, primeiro vou. Será que estamos dispostos a deixar tudo para seguir a Jesus? Será que estamos dispostos a deixar nossos trabalhos para seguir somente a Jesus, para seguir somente o chamado de Deus? Estamos dispostos para isso? Porque aqui fala que Jesus encontrou Pedro e o outro irmão André a pescar. Mas assim que chegou, lhe chamou para ser pescador de homens. E eles não olharam atrás, não pensaram na família, não pensaram no sustento da família, apenas aceitaram o chamado de Jesus. E logo lá na frente também encontrou outros, fez do mesmo jeito, chamou e seguiram. E esse tempo do mesmo jeito, Deus nos chama para trabalhar na obra dele, nos chama para ser pescador de homem, para evangelizar, para esquecer dos nossos trabalhos, mas apenas foco em Deus. Deus disse: primeiro buscai o reino de Deus e a sua justiça, e o resto os serão acrescentados. Então, primeiramente buscar, porque esse tempo nos preocupamos mais com as nossas necessidades e se esquecemos que Deus cuida de nós, se esquecemos que Deus sustenta a nós e a nossas famílias e a nossa casa. Se nós colocar primeiramente Deus em primeiro lugar, nós viveremos melhor do que colocar em primeiro os trabalhos, depois que vem Deus. Mas se primeiro atender o chamado de Deus, primeiro trabalhar na obra de Deus, primeiro fazer somente aquilo que o Senhor quer, e depois Deus também fala em Romano que aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, então viver pelo Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito Santo, seremos mais protegidos, seremos mais bem cuidados, seremos mais sábios por causa do Espírito Santo em nós. Porque sem o Espírito Santo a nos guiar, a nossa vida fica meia dispersa. Porque não temos guiador, mas com o Espírito Santo em nós a nos guiar, nós saberemos em que caminho devemos andar, em que projeto devemos fazer. Antes de tudo, consultar a Deus. Deus, o que eu devo fazer, o que não devo fazer, que caminho devo andar, que caminho não devo andar. É tudo sobre Deus. Deus fala que se Ele sustenta os pássaros, ainda mais nós que somos filhos dele. Aí fica a dica: se Ele sustenta os pássaros não trabalham, ainda mais nós. Então vamos reconhecer, colocar Deus em primeiro lugar, buscar primeiro o reino de Deus e aceitar o chamado de Deus. Se Deus te chamou para evangelizar, sair para evangelizar. Se te chamou para pregar, se te chamou para cantar, para louvar a Deus, se te chamou para ir fazer limpeza na casa dele, na obra dele, vai, não olhe atrás.
porque o pedido dele é uma ordem. Glória a Deus, mas ele não obriga ninguém, ele pede e não obriga ninguém. Mas é muito bom obedecer ao nosso Criador, ao dono da vida, ao dono do céu e da terra, que tudo ele fez. Ele é o dono de nós. Glória a Deus, Santo Espírito, neste dia te agradecemos e te louvamos, porque sem ti não somos nada, mas sua presença nos sustenta, sua presença nos guia. Obrigada, Pai, obrigada por tudo e perdão por nossas falhas, perdão por nosso falar, por nosso pensar, por nosso agir. Perdão por tudo, Pai. Trabalha em nós, Pai. Mostra-nos em que caminho que devemos andar, em que trabalho que devemos fazer no seu reino, Pai, na sua presença. Se for para evangelizar, se for para trabalhar em que área da sua obra, Pai. Abra a nossa mente, a nossa visão espiritual. Seja conosco, Pai. Cuida, Pai Santo, neste dia de todas as crianças deste mundo, de todas as mulheres deste mundo, de todos os homens deste mundo. Cuida de cada família, Pai, a necessidade de cada família que o Senhor venha suprir. Cuida, Pai. Entrega o mundo todo em suas mãos, que toda a perseguição que o Senhor repreenda no nome de Jesus, mas a sua presença sempre em nós, Pai. Obrigada, Deus, obrigada por tudo, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos defendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, poder, glória para sempre. Amém. Que Deus cuide a cada um de nós, em nome de